Olá, eu sou Mira Fonseca. E eu sou a Raquel, nós somos psicólogas clínicas. E a gente não tá aqui pra te analisar, mas sim pra analisar o filme de hoje, que é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Se você já procurou críticas sobre esse filme, você já viu que tá bem dividido, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. A gente mesmo, nos 30... A gente mesmo, em 30 minutos ali de filme, quase que desistiu. A gente só insistiu na missão porque queria trazer pra cá. Porque, afinal, um filme que ganhou 7 categorias do Oscar tem que ser bom, né? E muito dessa discrepância de opiniões vem justamente da forma como o filme é configurado, no que muitas pessoas têm chamado de multiverso. O que a gente quer trazer aqui é uma proposta diferente de olhar para o filme, e não com a possibilidade de várias realidades, mas de uma realidade só, vivida na cabeça da personagem central, a Evelyn. Isso muito baseado no contexto que a gente tem, né, no conceito que a gente tem do cérebro complicado. É um conceito que vem da terapia focada na compaixão, que diz que a gente tem, na verdade, várias vozes habitando a nossa cabeça. E essas vozes a gente pode chamar de self. O self crítico, o self raivoso, o self triste, o self criticado. Então todos eles vão conviver na nossa cabeça, dentro desse nosso cérebro que é muito complexo, que consegue olhar para uma mesma situação de várias formas diferentes. Isso, lembrando que são vozes, é a sua própria voz, tá? Pode até parecer com alguém falando com você, assim, tipo, às vezes a voz crítica a sua mãe e tal, mas é você. Outras vozes a gente já tem outra categorização aí. São vozes que a gente está chamando de pensamentos. Vai, vamos traduzir. Exatamente, São aqueles pensamentos que aparecem na nossa cabeça que muitas vezes têm tons diferentes, né? Isso. O eu crítico, geralmente, ele é muito duro, ele vem sempre humilhar, e você é burro, você não consegue fazer nada. Enquanto as outras, o eu ansioso, por exemplo, tá sempre pensando na situação, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Então, são vozes pensamentos, tá? Isso. Só pra esclarecer, tá? Porque, né, o pessoal fala aí de vozes, complicado. Então, o nosso cérebro complicado, ele tem essa característica de conseguir ver a mesma situação por diversos ângulos. E também ele tem como principal função a nossa sobrevivência. Por isso, a gente acaba antecipando muitos acontecimentos, né? A gente pensa muito no que pode dar errado. São aqueles ICs que passam na nossa cabeça e que acontece com a Evelyn quase que no filme todo, né? Então ela já fica antecipando que o pai dela não vai gostar de alguma coisa, que vai ter um problema com a fiscal da Receita, que o marido dela vai cometer algum erro, que vai prejudicar lá a família deles. Então ela tá sempre presa nessa antecipação e formando os cis por conta dessa antecipação. E a gente faz muito isso, né? Uhum. E uma das cenas que ajuda na nossa teoria de que não é o multiverso, na verdade, é só a cabeça dela, é que logo no começo, quando ela vai falar lá com a fiscal da Receita, ela precisa justificar várias compras, né? Então, karaokê, enfim, várias coisas. E todas essas coisas depois se transformam nessas tais múltiplas realidades do filme. Então tem uma hora que ela é uma cantora e ela é uma cantora de sucesso, ou então tem uma hora que ela tá fazendo artes marciais e ela é uma lutadora de sucesso. Então muito provavelmente é por isso que a gente tá tentando trazer essa ideia de que talvez seja só ela se imaginando numa realidade que não é a dela, que é o que a gente faz muitas vezes quando a gente tá frente a um problema ou quando a gente tá vivendo a nossa vida e tá sempre achando que a vida do outro é melhor, ou então que a nossa vida, se a gente tivesse feito uma outra coisa, seria ainda melhor, como o que aparece na história toda da Evelyn. Isso. E uma das cenas que mais se repete ao longo do filme, que deixa isso bastante claro, é a cena de quando ela decide casar com o marido, né? Então ela vai embora de casa com o marido, não tem a aprovação dos pais, o que também envolve ali esse abandono familiar, né? Pais muito críticos, aparentemente, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Não tá vendo como pode ser maravilhoso? A gente pode trilhar o nosso próprio caminho, tá bom? Se você abandonar nossa família com esse idiota, nós vamos abandonar você. Então, essa cena, ela fica sendo repetida e acaba indo pra esse lado dessa relação com o marido, né? Então, o marido tá querendo se divorciar, ela não faz a menor ideia disso, porque ela tá tão focada nessas antecipações, nesses ICs, que ela não tá conectada 100% com a realidade. Ela não tá vendo a realidade como realmente é, como realmente tá acontecendo. Então, ela vai... A partir dali é como se já tivesse uma insatisfação, como se já tivesse um problema nesse casamento, porque ela já saiu de casa com uma questão familiar.
Exato. Dois outros pontos, né, que o filme traz pra gente, que são super importantes pra gente pensar, inclusive no contexto da terapia focada na compaixão, é a relação dela com a filha e a relação dela com o pai, né? Então, o pai dela, o Gong Gong, é um homem muito crítico, né? Então, ele é a personificação do criticismo. Ele é crítico não só com ele, mas ele é crítico com todo mundo, né? Então... Sinto muito, é uma menina. Não corre tanto. Então, existe toda uma preocupação de como agradar a essa pessoa que não se agrada de jeito nenhum. A função desse pai muito crítico é fundamental para desenhar toda a trama, especialmente a própria Evelyn ser muito crítica consigo mesma e com as outras pessoas, especialmente a filha e o marido. E essa questão de ser muito crítica gera essa questão dela conseguir imaginar outras realidades, porque como ela tá sempre olhando para a realidade dela, a base de críticas, como tá tudo ruim, a lavanderia não presta, o casamento não presta, a filha não presta, ela tá sempre se distanciando disso e vivendo uma realidade em que ela vai ser completamente diferente, que é algo que a gente faz muito, né? O nosso eu crítico atua de forma muito forte e muitas vezes pra gente escapar desse sofrimento, a gente entra numa rede de pensamentos para conseguir fugir e então se distanciar do que está acontecendo, o que obviamente acaba trazendo prejuízos, como os prejuízos da relação dela com a filha. Isso, é uma relação também marcada por essa crítica. Então a filha dela tá, aparentemente, né, já está num ponto em que já tá sobrecarregada, já não aguenta mais, já tá até pensando em se distanciar dela e não falar mais com ela. E nesse universo paralelo, né, numa dessas partes aí que a gente tá falando do cérebro, é como se a filha dela fosse uma vilã. E que filho que nunca foi um vilão, não é mesmo? Então é como se a filha dela fosse uma vilã e só quisesse o mal dela, né? E então, ao longo do filme, isso vai se desenrolando e ela vai descobrindo que, na verdade, não. A filha não quer o mal dela. Ela, na verdade, queria ajuda. Ela, na verdade, queria ajuda da mãe pra enxergar as coisas de uma forma diferente. Porque como a mãe é muito crítica, ela também se enxerga como a pior das piores pessoas. Ela não consegue se sentir bem com ela mesma e nem com ninguém ao redor dela. E isso aparece muito claro naquela cena em que elas estão de frente, né, pra rosquinha, e ela diz isso expressamente pra mãe, né? Eu não queria acabar com você, eu queria que você estivesse aqui comigo pra gente passar juntas por essa situação, que vai trazer, na verdade, essa cena traduz a nossa necessidade de cuidado, especialmente quando a gente é criança, a gente precisa ser validado, a gente precisa ser cuidado pelas pessoas ao nosso redor, principalmente os nossos pais, e é tudo que a menina não sente, né? Ela tem uma desconexão muito grande da mãe, porque essa mãe tá sempre tão crítica e vivendo em tantas outras funções que ela não consegue enxergar e se conectar. E a falta de conexão traz muito sofrimento pra menina, que vira a vilã na história. Sim, isso. E mais ali pro final, né? Lembrando que se você não viu o filme, tá cheio de spoiler aqui. Tá cheio de spoiler. Mas ali pro final, a gente vai conseguindo ver a transição dessa relação e dessa voz crítica se transformando ali numa voz mais compassiva, na verdade. E da aí, mãe, da Evelyn. Isso, exatamente. E aí, dentro da terapia focada na compaixão, a gente entende a compaixão como um esforço, né? A nossa capacidade de identificar o sofrimento do outro ou o nosso próprio sofrimento e tentar fazer alguma coisa para aliviar aquele sofrimento. E é isso que a Evelyn faz, né? Ao longo do filme, especialmente na cena em que o marido tá muito lá, vestido de smoking e tal, e fala tudo isso pra ela, ela se dá conta de como ela tá sofrendo e de como ela fez a filha sofrer. E aí parece, então, tentar se aproximar. E tem, logo na sequência, né, tem uma hora que a menina tá fugindo, a vilã tá fugindo, e a Evelyn começa a se deparar com todos os obstáculos, né? Todas as pessoas que estão aparecendo. E em vez de lutar com essas pessoas, na verdade, ela dá a essas pessoas o que elas precisam. E assim ela vai conseguindo tirar todos os obstáculos até chegar nessa menina, porque ela percebe que a filha dela estava sofrendo. A única coisa que ela podia fazer, diferente do que o pai havia dito, né? O Gong Gong do multiverso tinha dito que era para eliminar como a vilã. Evelyn, deixa ela ir. Eu não posso, pai. Não tô mais disposta a fazer com a minha filha o que fez comigo. Como pôde me deixar ir?
Como conseguiu fazer isso assim tão fácil? Ela percebe que não, que ela precisa salvar a filha. E salvar a filha passa lindamente pela cena de se conectar com ela e não deixar a menina ir embora. Não sem antes, a menina tá com muito medo dessa mudança da relação com a mãe, que é o que a gente chama de medo da compaixão. Então a gente também tem medo da compaixão, principalmente quando a gente não tá acostumado a sentir isso ao longo da nossa vida, né? Se não ofereceram compaixão pra gente, se a gente não aprendeu a ser compassiva conosco mesmas, a gente vai ter medo. A gente vai ter um certo bloqueio, vai ter uma resistência, né? Na verdade, resistência é a palavra. Então, a gente vê que quando a Jobu, que é a filha, né? Ela vai colocando todas essas pessoas ali como obstáculos, é porque ela tá com medo da mãe se aproximar dela. O que vai acontecer? Ela não conhece essa relação diferente. Ela não sabe desse jeito. E aí a gente vê que o Gong Gong, ele atua nessa hora. Então, tanto a mãe vai em direção a essa filha pra salvá-la, mas ela não consegue fazer isso sozinha. Ela precisa de ajuda. Então, o pai, né, o avô da menina vem pra segurar também, e aí vem o pai, enfim, toda a família resgatando essa menina ali. Numa cena que é muito, de novo, repetindo, acho que é uma cena que é muito bonita, sim, especialmente pra gente, porque fecha muito bem essa história. E depois disso tem a cena do estacionamento da lavanderia, em que elas falam sobre, né, trocam ali algumas verdades, mas conseguem, de fato, estabelecer uma nova relação quando a Evelyn vai lá, mostra pro Gong Gong que a filha tem uma namorada, então ela, de fato, abre o olhar dela para que a menina é e não para aquilo que ela imaginava que a filha deveria ter sido. Como ela aceita, né? Ela aceita, exatamente. Então é um filme que fala muito de aceitação, fala de compaixão em vários níveis diferentes. A gente não sabe exatamente se era isso que os autores queriam passar, mas pra gente faz muito sentido. Sim. E pra quem começou achando o filme uma loucura, terminou o filme chorando, então fica a dica aí. Você concorda com essa nossa versão? Faz sentido pra você? Comenta aqui pra gente. E se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, de curtir, e a gente se vê no próximo. Tchauzinho.